Olá, eu sou Ângela e esse canal é para falar sobre Deus, para falar sobre gratidão e para falar sobre experiências, né? Então, assim, para falar sobre as experiências que Deus nos dá, é bom que a gente volte lá na palavra, que a gente possa se inspirar verdadeiramente naquelas pessoas que se inspiraram em Deus, que passaram com Deus e que tinha a promessa de Deus também. Então, assim, o homem pode dizer não, mas quando Deus diz sim, pode ter barreiras, pode ter tempestades, o tempo pode ficar nebuloso, escuro. Quando o povo lá do deserto começou a andar, quando Deus falou que ia tirar o povo, chamou Moisés, deu um chamado para ele. Moisés quis voltar, né? Moisés ficou com medo, na verdade, e começou a olhar para ele, né? Começou a falar que ele era pequeno, que ele não sabia falar, que ele era homem de palavras, ele era homem que ele não sabia falar, né? Então Deus falou assim, que não era para ele temer, porque ele chamou ele, mas ele também chamou o irmão dele, né? O irmão dele seria o porta-voz dele. E assim, Moisés representava Deus na terra e Arão era o porta-voz. E assim começou o chamado de Moisés, tirando o povo do Egito, né? Levando o povo para a terra prometida. E assim foi com Moisés, assim foi com Arão, assim foi com Josué, assim foi com muitos profetas até chegar no rei Saul. Depois o povo não queria mais profeta, queria agora o rei. Então Deus falou, Deus ouviu a oração, Deus falou, é isso que vocês querem? Então é isso que eu vou dar para vocês. Então Deus concedeu que Saul fosse o rei, né? Experiências acontecendo e Deus falou que às vezes você pede, mas Deus já sabe até, Ele sabe tudo, Ele sabe o começo, meio e fim. E foi o que aconteceu com o povo, né? Foi o que aconteceu durante o reinado de Saul, que ele foi rei, mas ele é Deus de misericórdia, né? Ele é Deus que ama e que sonda os corações, né? Então assim, Ele nos chama, nos capacita e também nos dá a escolha. Todo dia a gente tem o livre arbítrio para escolher entre fazer e não fazer, obedecer ou sacrificar. E Davi entra nessa história, né? Deus chamou o povo e falou, é isso que vocês querem? Então tudo bem, tá aí o rei de vocês. E assim ele foi se corrompendo, né? Depois veio o chamado de Davi, que o homem pode dizer não, mas Deus diz sim. Quando o profeta Samuel foi lá para chamar o escolhido de Deus, Deus já fala para Samuel, não é como tu vê, eu vejo outras qualidades e não é a aparência que eu quero, né? E Deus foi lá, aí passou por todos os filhos e ainda Samuel perguntou se tinha outro filho, porque o Espírito Santo não tinha confirmado, né? E quando chegou ali o Davi, e quando eles se referiram a Davi, eles falaram, Samuel pergunta se ainda tem outro, e o pai de Davi, Jessé, fala, sim, ainda tem o Davi, que ele é pastor de ovelhas. Aí ele falou que não ia orar enquanto Davi não chegasse, né? E quando Davi chega, cansado do dia de trabalho, e chega lá, né? E os irmãos ficam olhando, mas o Davi, esse mesmo? Sim, esse mesmo, esse humilde, esse louco, que fica só falando coisas, é ele mesmo? Eu não acredito que... ele só sabe pastorear ovelhas. Mas Deus já tinha um propósito, né? Deus já tinha um grande plano na vida de Davi. E assim foi acontecendo. O ponto principal, quando Deus tem uma promessa na sua vida, Deus fala contigo, Ele já fala o que realmente Ele já tem para fazer na tua vida. E para se cumprir aquilo ali, é um processo. E qual seria esse processo? O processo de você amadurecer, o processo de você passar por experiências, o processo de Deus provar que Ele é Deus na sua vida. Então assim, são muitos acontecimentos e muitos desistem nesse momento de aflição, de angústia, de dor, que acham que Deus não está ali, mas Deus está em todos os momentos.
E foi assim com Davi. Davi, Samuel, ele ungiu Davi, ele fez tudo que era para fazer, só que depois Davi continuou sendo Davi e passou de ovelhas. Davi continuou ali, passou as ovelhas, continuou trabalhando no seu dia a dia. Então parece que tinha ficado no esquecimento, mas não ficou. Isso já era o trabalhar de Deus. E quando Davi começa a fazer realmente o que Deus quer, é nesse momento que Davi se sente reavivado e Davi se sente assim capacitado para fazer o que Deus tem para ele. E foi o momento que todos aqueles filisteus, né, que todo dia, no período da manhã, no período da tarde, ele ia lá convocar o povo, amedrontar, chamar, né, rir da cara do povo de Israel, falando que ninguém era capaz, não tinha nenhum que fosse capaz de lutar com ele, porque ele era poderoso, não só porque ele era grande, né, forte, mas porque ele era astuto, ele já tinha matado muitos, e ele falava mesmo que esse exército de Israel é um povo muito fraco, é um povo que não tem competência, não sabe lutar, mas quem lutava as lutas do povo de Israel era Deus, sempre foi Deus. Quem luta as tuas lutas e a minha é Deus, sempre Deus. E assim Deus encorajou Davi. Que é quando a gente fala, quando a gente pensa no nosso coração, não, eu não vou aceitar essa situação, Deus falou comigo, se é de Deus mesmo, Ele vai cumprir o que Ele falou comigo, e o que eu tenho que fazer é somente obedecer, é somente fazer o que tem que fazer, como uma serva de Deus, como uma pessoa que é uma embaixadora de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, e eu tenho que meditar na palavra dia e noite. Por quê? Porque é a bússola, é com ela que Deus fala contigo. É com ela que Deus te guia todas as manhãs. E fazer o que está em Mateus 6,6. Entra no teu secreto, fala com Deus, né? O teu Deus no secreto, o teu Deus ali que está no secreto, ele vai o quê? Ele vai falar contigo, ele vai trazer em público tudo aquilo. Então assim, não é gritando, não é blasfemando, não é querendo ser um pobre coitado, uma pobre coitada falando dos teus problemas para quem não pode resolver. Às vezes essas pessoas podem aumentar ainda mais o seu problema. Então assim, Davi era zombado, Davi era desprezado, mas Davi tinha uma promessa. E Davi, inconscientemente, ele já estava fazendo o que Deus queria, que era ir para a frente de um povo. O chamado de Deus era que Davi fosse rei, liderasse o povo. Tanto é que Davi ele liderou o povo por muitos anos, né? E quando Davi falou para seus irmãos que ele queria lutar contra Golias, os irmãos foram os primeiros a rir da cara dele. Porque assim, quando passamos problemas, quando falamos de algo que Deus tem pra gente, é notório que são os próprios da nossa família, são aquelas pessoas que têm intimidade contigo, que vão te deixar triste, que vão te rir da tua cara, sabe? Que não vão estar no mesmo propósito que você. Por isso que você tem que colocar na sua cabeça que é só joelho, oração, jejum e meditação da palavra. E o que mais? Ide, falai do Evangelho, faz a tua parte, né? Às vezes você sai na rua, não precisa você falar nada, só de ouvir uma pessoa, Deus já está trabalhando naquela vida. Se você der um abraço, Deus também já está trabalhando nessa vida. E voltando para a história de Davi, já era ungido rei, passou todo o processo, e no momento certo Deus fez o quê? Deus honrou ele, Deus honrou a fé dele, Deus capacitou ele. E ele ganhou a luta, porque quem venceu a luta dele foi Deus. Quem vence as nossas lutas é somente Deus. Então depois disso, que ele ganhou, vem o rei Saul, chama ele, aí passou o processo de Saul com Davi. Davi foi enganado pelo rei Saul. O rei Saul prometeu a sua esposa, depois deu para outra. Então assim, e Davi estava sempre sendo injuriado. Depois o próprio Saul começou a perseguir Davi, começou a ter inveja de Davi, mas sabendo que isso era o plano de Deus para colocar Davi como rei, né? E Davi foi um ótimo oficial. Davi teve as melhores oportunidades no tempo que estava com o rei Saul, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, ele foi até o fim. Sabemos de toda a trajetória de Davi, como é
a trajetória do ser humano, né? Que podem ter sim recaídas, né? Que podem se querer voltar atrás, mas não podemos mais voltar atrás. Quando conhecemos a palavra verdadeiramente, não podemos voltar atrás. Era um dia que ele deveria estar indo lutar, ele resolveu ficar em casa e viu a esposa de um dos oficiais dele. E nessa hora, ele ficou tentado, né? E já sabemos o que aconteceu. Depois dessa atitude de Davi, o que aconteceu? Houve muita decadência na vida de Davi, só que Davi continuou sendo fiel a Deus, né? Deus ainda perguntou para ele, Deus sugeriu 3 coisas que poderiam acontecer ao povo, né? Para que ele passasse, né? Pelo pecado que ele cometeu, né? Pela atrocidade que ele tinha feito, né? E ele escolheu realmente ficar nas mãos de Deus, né? Ele disse que não queria ficar na mão do povo porque Deus tinha misericórdia, né? Ficando na mão de Deus, Deus tinha misericórdia dele. E assim aconteceu, né? Davi passou por esse momento e depois disso a gente sabe como foi a trajetória dos filhos de Davi, né? Muita coisa ruim aconteceu com os filhos de Davi, estupro, mortes, confusão, sempre muita luta, muita confusão. Mas o mais interessante nessa história é que Davi, ele foi fiel a Deus até o fim. Ele foi fiel a Deus até o fim, né? Ele reconheceu que ele tinha errado. Ele reconheceu que Deus é misericordioso para continuar na vida dele, mesmo sabendo que veria as consequências. Então assim, tudo que fazemos, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações têm sim as consequências. Então essa é a experiência de Davi, né? É assim que Davi traz a sua história pra gente, para que aprendamos com ela. Não é pegar a Bíblia e ver, se Davi fez, também vou fazer. Todo mundo erra, não. É aprender com os erros. Mesmo assim com os erros, Deus falou muito. Deus foi muito. Deus continuou sendo fiel. Deus continuou sendo fiel na aliança que Davi fez com Jonatas, que tinha um amor como se fosse um irmão dele, né? Para ele era mais que realmente um irmão. Então assim, Deus honrou a promessa, mesmo falando, as consequências vão vir das suas atitudes, tá? Você vai ter que passar por isso, e isso não foi certo que você fez, mas você é meu filho, você tem um coração voltado a mim, e eu vou honrar a promessa que você fez com o seu amigo Jonatas, e tanto é que Deus, né, usou Davi para abençoar o filho de Jonatas, né? Vemos todas as consequências, a trajetória e o final, né? Como foi o final de Davi? Davi, ele morreu de velhice, né? Deus concedeu uma velhice. Deus concedeu que ele morresse de velhice. Então Davi foi um homem sim, segundo os olhos de Deus, foi um homem escolhido de Deus. Então assim, na fraqueza, no momento na fraqueza, no momento de solidão, no momento que você acha que é um fracasso, é um momento que você se sente abandonada, é um momento que você olha assim para todos os lados e não vê socorro, como ele falou, mas socorro vem do Senhor, né? Pelos céus e a terra. Então o nosso socorro sempre virá do Senhor. Então se Davi venceu, se Davi foi fiel até o fim, mesmo com seus erros, ele aprendeu, que possamos fazer a mesma coisa e saber sim que o nosso Redentor vive. Então esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco da experiência de Davi, essas experiências para as nossas vidas, acrescentando tudo que Deus fez, todas as maravilhas que Deus fez e tudo que ele cumpriu, tudo que ele falou para Davi que ia acontecer, tudo que ele prometeu para Davi, ele cumpriu. Então é isso, nosso Deus é o Deus de promessa, nosso Deus é o Deus que realiza sonhos e o nosso Deus é o Deus que está em todo lugar. Eu quero assim terminar abençoando a sua vida, que Deus possa acrescentar cada dia mais experiências, que você cresça e com essas experiências que você seja cada dia mais cheio do Espírito Santo. Jesus ele veio, para fazer o que nós não podemos fazer. Ele derramou o seu sangue por nós. Então, o único objetivo aqui na Terra que nós temos que fazer é espalhar o Evangelho, é espalhar as boas novas e crer que logo, logo Jesus Cristo voltará. Deus abençoe a sua vida e, sim, que você conte a sua experiência com Deus aí nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em saber. Eu vou ficando por aqui e te aguardo. A gratidão transforma as vidas.